O que eu quero conversar hoje com vocês é sobre a manipulação de dados, de informação na internet. Esse tema abre várias possibilidades e eu vou falar de algumas. Hoje eu quero comentar o escândalo do Facebook. Há muito tempo que todo mundo sabe que os nossos dados são utilizados. Há sempre uma denúncia de que esses dados são utilizados, que uma empresa como o Facebook pode utilizá-los de maneira nefasta, né, contra os interesses da população que utiliza o Facebook, contra o usuário, para manipulação do usuário. Isso a gente já sabia, que os dados eram manipulados, que poderia utilizar o seu CPF, o seu endereço para te mandar informação e tal. O que me chamou a atenção, especialmente nesse escândalo agora, é quando a gente percebe, isso foi dito por um representante, por um ex-funcionário da empresa que trabalhava para o Facebook e que manipulou os dados. E o que ficou claro ali que é absolutamente assustador? Ele diz o seguinte, que eles estudam para manipulação, especialmente de eleição ou até de consumo. De que maneira eles fazem isso? Eles estudam a fragilidade do usuário. Então, qual é o ponto fraco? Aquele rapaz de cabelo vermelho diz. Qual é o teu ponto fraco? Onde está a sua ferida, né? O que te incomoda? Então, quando eles estudam isso, eles estudam o ponto onde a sua paixão, onde a sua emoção está localizada. Quando a sua emoção é localizada, você não pensa muito, né? Então, por exemplo, eu tenho amigos que são doutores, pós-doutores, pessoas altamente qualificadas no que diz respeito à informação e que compartilham uma notícia falsa. Toda vez que isso acontece, eu olho lá. Qual é a razão daquele compartilhamento? A pessoa ouviu aquela informação, recebeu aquela informação. O que é? É tudo que ela gostaria de ouvir, porque ela foi estudado que tipo de desejo ela tem, que tipo de fragilidade ela tem. Quando você ouve alguma coisa que diz exatamente o que você queria ouvir, você nem confere, você imediatamente compartilha, você diz, enfim, alguém disse o que eu queria dizer. Na verdade, a pessoa não disse o que você queria dizer, é que a compreensão de nichos de fragilidade, e essa fragilidade é atacada a partir de uma informação específica. Vou te dar um exemplo. Você é negro ou você é indígena, por exemplo, né? Então, como negro, você participa do movimento negro, a questão do racismo te atinge profundamente, você é uma mulher negra, você tem filhos que são discriminados. Isso cria uma fragilidade, e você não só tem essa fragilidade, como você denuncia o racismo, certo? É exatamente nesse ponto que a manipulação vai atingir essa pessoa. Uma outra, por exemplo, é deprimida, né? Explicitamente comenta seu estado de depressão, seu sofrimento psíquico, pois é exatamente no espaço da sua depressão, do seu sofrimento, que vem uma informação para te vender um produto que vai te tirar da depressão, ou algo que manipule o seu estado, ou dirigir isso para um jogo político específico. Então, é de uma covardia sem tamanho, né? O nível de manipulação é muito grande. Nós estamos diante de uma eleição. A eleição mexe com as paixões. E é exatamente no território das paixões que ela vem. Hoje a gente vê o Brasil dividido em dois, né? Basicamente um conflito muito grande que se chama direita e esquerda. Nem sei se é assim que a gente deveria analisar, mas é como é colocado, né? Será que não existe ponto de encontro entre esses dois lados? Eu tenho certeza que existe muitos pontos. Eu tenho certeza que muitas pessoas poderiam mudar de posição, dependendo do que está sendo discutido, mas nós estamos sendo estimulados ao conflito e ao choque, porque isso interessa a grupos específicos. Mas tenham clareza, nenhum dos grupos que influencia as eleições através de robôs e de notícias falsas, nenhum desses grupos pensa no Brasil, pensa no país e pensa no bem-estar. Pelo contrário, cada um luta por interesses específicos. Finalizando, o que temos hoje? A explanação da nossa afetividade a partir da manipulação da informação especificamente para uma eleição, né? Então, olha o grau de desequilíbrio que a gente pode chegar. As paixões elevadas ao máximo, os ódios, os conflitos estimulados por grupos que têm interesse não apenas eleitorais, mas também de venda de produto, de consumo, né?
e ninguém está pensando no Brasil. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês e de todos nós é ter, a partir de agora, nesse ano, uma paciência enorme de ler e conferir 1000 vezes, de não compartilhar, de evitar compartilhar antes de pensar muitas vezes. Será que o que eu estou lendo é o que eu gostaria que fosse? Será que isso é verdade? Será que isso não é manipulação? Pensa antes, tá? É muito grave a situação que a gente vive. A eleição esse ano vai determinar o rumo desse país. E a gente não tem dúvida, a gente que eu digo é quem estuda esse tema, quem está trabalhando com essa questão, que hoje o investimento na manipulação da eleição no Brasil é muito grande, muito grande, muito grande. Os interesses são muito variados, muito diferentes. Não é um interesse só nem dois, não, são muitos, mas nenhum deles pensa no Brasil. E a gente que quer uma sociedade mais ética e mais justa, a gente que acredita nesse país minimamente e que investe nesse país como uma terra para criar os filhos e os netos, a gente precisa ter uma postura diferente. E essa postura é: pensa antes de compartilhar, confere 1000 vezes, porque não é fácil distinguir uma notícia falsa, porque ela ataca na nossa emoção, na nossa paixão, no nosso ponto de desequilíbrio. Sejamos mais equilibrados. O grau de desequilíbrio que estamos tendo na rede, esse ódio que está sendo produzido na rede, isso é consequência de manipulação da informação. Estão jogando uns contra os outros, nós, né? Inclusive nós contra nós mesmos. Vamos aprender. Vivemos um período de transição de mídias, de uma sociedade piramidal para uma sociedade em rede. Essa transição vai passar, as novas gerações vão lidar melhor com isso, mas nós hoje não estamos sabendo lidar. E é isso que eu queria chamar a atenção. Vamos aprender a ler, vamos ter mais cuidado a lidar com o nosso país, né? E vamos nos tornar cidadãos mais do que eleitores. Por hoje é isso.